Olá, paz a todos os irmãos, vamos para mais um vídeo aqui. Quero falar hoje sobre uma questão na qual muitos evangélicos, muitos religiosos aí, cristãos, estão envolvidos, né? E condiz realmente com o que a Escritura nos ensina. Então vamos lá, vamos atentar um pouco a isso, né? Eu vou falar aqui sobre essa questão aí da prisão do Lula. E é claro, a justiça de homens aqui tem que ser feita, tem que ser estabelecida por eles, por homens, por esses governantes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Só que no reino eterno não existe essa divisão, né? É claro, quem estuda isso, quem busca isso sabe. Mas os cristãos, eles estão envolvidos com a política, estão entrelaçados, esse sistema religioso que na verdade não é o que o Eterno requer, não é esse cristianismo, o judaísmo, o islamismo, essas religiões, não é isso que está nas escrituras. As pessoas são levadas por ventos de doutrinas e nem percebem, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Aqui está, ó, quase 90%, 86,8% dos brasileiros são cristãos. Isso é uma fonte, a última fonte do IBGE, o ano 2010, tá bom? Então, depois de 2010, o IBGE ainda não fez uma nova coleta de dados. Sendo quase 90% da população cristã, eles tiveram uma grande influência na eleição de 2002, que Lula foi eleito. Em 2002, Lula teve quase 53 mil votos. Dos 86 mil votos válidos, que dá mais de 60%, certo? Quando ele foi reeleito em 2006, também dá essa aí mais ou menos de mais de 60%, que era quase 96 mil votos válidos, ele teve 58 mil, um pouquinho mais de 58 mil votos. O Lula, a Dilma, já viraram carrasco. Tudo bem, aqueles que não confiam num governo eterno, não confiam no Criador, julgar dessa forma, julgue do jeito que quer também, né? Mas os cristãos que dizem ter como base as escrituras, é isso que eu quero mostrar aqui. Eles estão julgando de uma forma correta? Vamos lá. Primeiro a Pedro, vou ler aqui, tá? A partir do 12. Tendo em vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem ao Eterno no dia da visitação, para boas obras que em vós observem. Então ele está falando aqui de nós, né? Para a gente viver uma vida boa, uma vida justa, uma vida tanto para, não só diante do Eterno, mas diante dos homens, viver uma vida honesta. Está falando aqui diante dos gentios, né? Aí que vem, ó, 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do soberano, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade do soberano, que fazendo o bem tapeias a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres e não tendo a liberdade como cobertura de malícia, mas como servos do Altíssimo. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei ao soberano, honrai ao rei. Ao rei. Tá certo que nós não vivemos mais uma monarquia, né? O Brasil é presidencialismo, é um presidente, mas tem gente que vai falar que não encaixa, mas se encaixa muito bem. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então, é para sujeitar também aos maus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, não vai dar para me subir aqui para vocês verem o verso 1, mas diz assim, ó, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todos. Aí começa aí, no verso 2, já dá para vocês acompanhar aqui, ó, pelos reis e por todos os que exercem autoridade,
ou seja, o presidente, ele exerce autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante do soberano, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, eu coloquei isso aqui só para mostrar um pouco para vocês que estão acompanhando esse vídeo aí, o que tem acontecido hoje? As pessoas colocam, entre aspas, um presidente lá, como eu mostrei aqui, em relação à votação, e depois de algum tempo elas estão insatisfeitas e elas vão lá e querem uma mudança, correto? Aí vão lá e querem que alguém seja punido. Tudo bem, que os homens julguem esses atos aqui, mas aqueles que buscam o reino, é por esse caminho que deve seguir? Agora, eis a questão. O Messias, que é aquele para quem devemos olhar, quem devemos ser imitadores e seguir, olhe para a história dele e veja a preocupação dele com os políticos, o contato que ele teve com os políticos. Você vê que a preocupação dele, por isso que nós temos que imitar o Messias, a preocupação dele é a mesma que eu tenho aqui. Então eu estou falando para quem? Para aqueles que buscam o reino do Pai. Para aqueles que cuidam ser religiosos e dizem tementes ao Altíssimo. E muitas vezes não são. Porque o Messias, ele a todo momento apontou para o erro dos fariseus, dos saduceus. Ele apontava para o erro dos religiosos. Você pode ver que as parábolas dele quase sempre falavam desses religiosos. Então nós temos que prestar atenção no Messias. Imagine o povo de Israel, depois que dividiu ali a casa de Israel e a casa de Judá. O povo de Israel não teve um rei. É só ler lá na história. Não teve um rei que agradou ao Altíssimo. Não teve um rei. E nem por isso o povo se rebelou contra esses reis para destituir deles o poder ou fazer um julgamento ali. Então nós temos que ter uma noção disso. Nós temos que olhar para o Messias. Agora, aqueles que têm despertado e têm colocado o reino do Pai em primeiro lugar, têm elegido esse rei, esse reino para a sua vida, não têm se preocupado com esse reino exterior, esse reino na qual está na mão de homens. Porque nós sabemos que esse reino humano, ele está dividido. E um reino dividido, ele não pode prevalecer. Nós temos que alertar, nós temos que fazer com que as pessoas conheçam a verdade e torcer para que se arrependam das suas iniquidades e façam a vontade do soberano, buscando o reino eterno e não temporal. Um forte abraço a todos os irmãos, reflitam e vamos em busca do que é verdadeiro, né? E o caminho da verdade nós conhecemos. Até mais.